De maneira, esses dias alguém me perguntou sobre a importância da lei e da graça. Até onde eu sei, está aqui vocês que são formados em outros currais teológicos, até onde eu sei, a doutrina luterana é a teologia que enfatiza com muita proeminência lei e graça. Uma das pedras de toque de Lutero era sempre pregar lei e graça. A gente vai observar, está aqui, por favor, vocês podem até me corrigir dentro desse sentido. A teologia reformada, e quando eu digo teologia reformada, eu estou dizendo aquela teologia que não é luterana. A teologia reformada basicamente são a doutrina calvinista, a doutrina batista tradicional, as igrejas de comunidade e as igrejas neopentecostais. Em geral, essas comunidades cristãs têm o seu eixo norteador teológico a doutrina não luterana, a doutrina da reforma. Existem algumas pequenas diferenças entre uma e outra, pequenas diferenças, mas existem. E uma das pequenas diferenças é que a teologia luterana vai enfatizar muito lei e graça, quando que a gente, na verdade, na teologia reformada, a gente vê muito só a graça. Aí você vai ver lá no presbiteriano, a graça que escolhe, a graça que não escolhe, a graça resistível, a graça, enfim, você vai ver isso tudo. Então veja, a diferença é a seguinte, e na visão luterana é isso que vem. Ninguém pode se converter a Cristo se não ficar preocupado com a sua situação na eternidade. Porque não pode existir graça sem alguma coisa que precise da graça. Não existe graça sem desgraça. Tem que ter uma desgraça para chegar na graça. Eu fico pensando, tem uma igreja aqui no Brasil, ela não é tão famosa, e não é, mas o líder dela é famoso, que é o Caminho da Graça. Aquela igreja é tão interessante que é o caminho da graça, mas é uma graça sem lei, porque não tem pecado lá. Não tem pecado. Pecado é relativizado. Pecado é relativizado. Ora, gente, a graça só existe porque alguma coisa foi ofendido. O que foi ofendido? A lei. Então, na teologia luterana, é necessário para uma pregação evangélica, não somente pregar a graça sem explicar o motivo dela, é uma graça que fica flutuando. Então, aí a teologia luterana vai dizer que é necessário provocar os terrores da alma. E o que provoca os terrores da alma? A lei. E quando a pessoa se sente aterrorizada porque ela se encontra longe de Deus, ela precisa pisar em algum lugar. Onde que ela vai precisar pisar? Num terreno chamado graça. Não fique preocupado, não fique tenso, tem solução para o seu problema. Tem. O quê? O que pode me tirar dessa condenação? A graça de Deus. Então, a lei e graça, elas não são inimigas, mas se completam. Se complementam. Porque, na verdade, o que uma causa terror, a outra é o bálsamo. O que uma apresenta um problema, o outro apresenta a solução. O que um apresenta a condenação, o outro apresenta a salvação. A referência que foi lida é 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Eu posso dizer então que a graça existe graças à desgraça. E mais, o apóstolo Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, por que abundou o pecado? Porque a lei foi ofendida, foi quebrada. Ora, onde abundou o pecado, ou seja, onde a lei foi ofendida, e quando a lei é ofendida ela condena o pecador,
A graça vem como resposta a isso. E observa, gente, olha que coisa interessante. Por mais que os dois se complementam, ainda assim a graça, ela é muito maior do que a lei. Então, como é que eu posso ter esse parâmetro? Pelo que o Paulo disse, onde abundou a lei, ou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça tem que ser maior do que a lei, porque senão a graça perde, ué. Percebe? Então veja, o princípio da salvação tem que ser maior do que o princípio da condenação, porque se o princípio da condenação for no mesmo tamanho do princípio da salvação, daí você não tem solução. Alguém tem que sobrepujar o outro. Fala. A falta de percepção, de conhecimento teológico gera isso. Sim. Ou o cara prega a graça porque ele não conhece a lei, ou o cara também ele só prega a lei porque ele não conhece a lei. É perfeito o seu pensamento, é perfeito. E o problema do quê? A teologia que prega só a graça, a pessoa acha até bonito, mas não causa nenhum terror na pessoa. Mas a pessoa que prega só sobre a lei, ele causa terror, mas não oferece uma resposta, ele não dá solução. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: a lei, ela não foi destruída, pelo contrário, a lei continua. Jesus mesmo disse, não foi? Não vim revogar a lei, porque se a gente tirar o princípio da lei, então a graça tem que desaparecer, uai. Exatamente, e sem a graça. Então, se não há pecado, não precisa da graça. A lei e os profetas. A lei e os profetas. Exatamente. Vindo a partir daí, prega-se o reino de Deus. A revelação da graça de Deus. Então, aí o que é o reino de Deus? É o oferecimento da graça ao pecador que se arrepende por causa da lei. Aquele livro, Pecadores nas Mãos de um Deus de Dado. John Edwards. Ele fala, ele repete um pouquinho do pastor está falando. Isso. Ofereceram algo contra a desgraça. Uhum. Ele falou, né? Oferecer alguma coisa contra a desgraça para uma situação eterna. Exato. Né? As pessoas se agarravam exatamente. Colunas, né? Porque, gente, isso aqui é importante. Toda pregação do Evangelho, ela é uma denúncia de pecado. Por quê? A pessoa vai se converter por quê? Por que as pessoas se convertem? Porque a vida dele está um caos. E por que a vida dele está um caos? Porque ele está fundado em pecado. A Bíblia vai dizer em Isaías que os ímpios lançam de si o quê? Os ímpios são como o mar agitado, cujo lançam de si lodo e lama. Isaías capítulo 59 também. Ele vai dizer assim, que os pecados faz separação de Deus e o homem, mas ele diz, a mão do Senhor não está encolhida. Exatamente. Veja bem, o Isaías, que é o profeta messiânico, ele prega ao mesmo tempo lei e graça. Os pecados fazem separação, por isso que tem um ser humano é tão frustrado. Mas ao mesmo tempo, a mão de Deus profetiza sobre o Messias também. Exatamente. Perfeito. Então veja, elas não são forças que se conflitam. Agora é a questão. E é isso que esse slide nos ensina. Ok, então eu tenho que pregar a lei? Não, você não tem que pregar a lei. A única forma que você vai pregar a lei é quando você vai pregar o Evangelho, porque você tem que denunciar o pecado. Mas a lei só serve para botar esse terror na gente. E a graça vem para ser o bálsamo. Há bálsamo em Gileade. Aleluia. E assim vai. O humano dá uma mistura muito grande dessa graça com justiça também. Fala muito sobre justificados pela fé. Sim. Por causa da Porque dos romanos, da cultura. eu falei sobre isso, porque justiça. O que é justiça? Justiça é a vitória
do bem, vamos dizer assim, sobre o mal. Isso é a justiça de Deus, né? Muito bem. A esperança da nova aliança, a vida que ela dá, torna-nos muito mais ousados. No entanto, Israel não consegue ver isso. Não consegue. Eles leem a lei de Moisés e o véu permanece para que não vejam um ministério maior, permanente e mais glorioso do que Cristo. Sabe por quê? Prestem atenção, irmãos, isso aqui tem muito a ver com a nossa vida pessoal. O povo de Israel não conseguia se desligar de Moisés, porque o povo se amoldou, se acostumou a um sistema e não queria abrir mão daquele sistema. Agora eu pergunto, tudo que é novidade, o que acontece? Tudo que é novidade causa uma certa estranheza em primeiro momento, porque você já está acostumado com... Até, por exemplo, você está acostumado com o celular. Mas alguém fala bem assim, não, Alex, esse celular seu aí, ele já está com um problema, mas já estou acostumado com ele. Não, aí você ganha um novo celular, aí você fica naquela. Mas não é que você não quer o novo, é que o novo é desconhecido, e tudo que é desconhecido me causa estranheza. Porque eu já estou sentindo firmeza onde eu já conheço. Eu sei como é que funciona o celular. Quando ele está meio ruim, eu dou umas tapinhas nele, ele já funciona. Estou acostumado com isso. A gente nunca se prepara para o novo. Nunca. O novo a gente vai se preparar. Nunca. Aí o que acontece? Os judeus, aqueles que estavam frequentando a igreja em Corinto, a turma de Pedro, né? Estavam acostumados com Moisés. Eles queriam o novo. Aí eu quero um celular novo, mas eu não vou abrir mão desse aqui. Mas se você não desligar esse celular e ligar o novo e começar a usar o novo, você nunca vai descobrir como ele é melhor do que o velho. Então aí é que quanto mais as pessoas estavam em Moisés, eles não viam Cristo. A lei de Moisés revelou a glória de Deus até certo ponto. Mas Jesus é a revelação da plena glória de Deus. Ou seja, Jesus Cristo foi o upgrade que Deus deu na história. Olha que bonito. Né? E Jesus... exato. O upgrade. Então quer dizer, você está satisfeito? Por exemplo, a lei foi revelação? Foi. O que a lei é? Não, a lei é a revelação da vontade de Deus. Ótimo. Mas o que você prefere? A lei que foi revelação de Deus ou o próprio Deus que se revelou? Porque Jesus Cristo é o próprio Deus que se revelou. Então veja, a esperança da nova aliança, a vida que ela dá, torna-nos mais ousados. No entanto, Israel não consegue ver isso. Eles leem a lei de Moisés e o véu permanece, para que não veja um ministério maior, permanente e mais glorioso de Cristo. A lei de Moisés revelou a glória de Deus até certo ponto, mas Jesus é a revelação plena, da plena glória de Deus. Se ele se voltasse para o Senhor, o véu seria removido. Por exemplo, você está vendo aqui, não é? Essa imagem. Aí você vê o Moisés, aí você vê que ele está com o véu no rosto, e a gente observa uns raios de luz, uns flashes. Obrigado. Você está vendo uns flashes de luz e fala, nossa, Deus está ali se revelando a Moisés. Que interessante, olha lá. Mas está coberto, não está plenamente revelado. Olha, embora gloriosa da sua doação, a antiga aliança e o seu ministério deram em nada, porque tinham apenas um propósito transitório, nomeadamente conduzir a Cristo. Se, portanto, a glória acompanhou tal ministério, apesar de seu caráter passageiro, quão mais glorioso é o ministério da nova lei que é duradouro.
que é permanente e mais. Por que é permanente? Porque não tem mais nada para acontecer. Não pode ter maior revelação do que o próprio Deus ter se encarnado. Tem uma música daquele cantor que infelizmente se apostatou. Ele não desviou, ele apostatou, é diferente. O Kleber Lucas, ele não é um desviado, ele é um apóstata. Ok? Porque o desviado teme a Deus, ele sabe que está fazendo errado, teme a Deus. Mas o apóstata não sente mais que está fazendo errado. Pelo contrário, o apóstata entende que o que ele faz está certo e Deus está aprovando. Então, uma das músicas que fez muito sucesso, mas que teologicamente não está correto, é essa aqui, e é imperceptível. Quando ele diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Qual que é o melhor de Deus, gente? O que pode ser melhor que Jesus? O que melhor é esse que ele está oferecendo para as pessoas? Para de cantar, tá? Deixa eu tirar o sarro. Oi? Porque assim, ele está falando o melhor de Deus está por vir, no sentido de crescimento espiritual, que você vai receber algo novo de Deus. Eu não vejo assim, teológico dele nesse sentido. Porque a música leva esse sentido. Ele fez a música com esse sentido. Tenho certeza. Porque esse aí é um erro, por exemplo. Vamos observar o Velho Testamento. Tá? Um povo que viveu quantos anos, mais ou menos, desde Moisés, ali, no estabelecimento das leis, até Jesus? Quanto tempo? A saída do Egito foi mais ou menos 1220 antes de Cristo. Então, mas lá no monte, no Sinai, ele recebeu as taças. É isso aí, 1220. 1200 anos. Quantas gerações se passaram? Gente, quantas gerações se passaram? Então, um povo que estava acostumado ao sacrifício, entende? A lei, deles irem sacrificar no templo para se sentir livres, de repente chega um homem que diz que é o Messias, e olha para as pessoas e diz, você está perdoado. O cara fica assim, por quê? Puxa, eu tinha que sacrificar, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, agora o cara está dizendo que eu apenas preciso crer. Entende? Também não era fácil para o povo judeu, gente, desprezar toda uma tradição em cima dos próprios pais, da família. Então, algo novo da parte de Jesus, claro, a gente hoje tem a revelação do Novo Testamento, a gente tem já uma experiência com Cristo, nascemos na era da graça. Então, para a gente é muito mais fácil entender tudo isso entre graça e lei do que para o povo de Israel. Sim e não. Por quê? Não, sim e não eu vou explicar. Fala por que não. Porque eles preferiram acreditar na tradição e rejeitaram a profecia. Só isso. Por isso que eu falei, você tem razão quando você fala que eles estavam presos à tradição dos pais. E aí Jesus Cristo em Mateus 15 vai condená-los, porque Jesus vai dizer, vocês invalidaram a profecia por causa da tradição. Então quer dizer, ele chega lá na sinagoga e fala, lê o profeta Isaías e diz o quê? Hoje se cumpriu a profecia. Ele vai dizer em João 5,39, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele falou isso durante 3 anos, e não somente falou, ele fez. Tudo que os profetas falaram, ele fez. Tudo que Davi cantou, ele foi. Sim, mas hoje nós temos a era da graça, e a gente vê ramificações, centenas de pregadores, esse movimento do coach mesmo, ele despreza totalmente a sua graça, mas eles têm toda a revelação e eles estão piores que o povo sai. E daí eu veja bem, Jesus Cristo vai exortá-los, dizendo, bem-aventurado os vossos olhos que veem, e os ouvidos que ouvem, porque eu vos afirmo, muitos
Sim, eu não estou isentando. Não, eu sei. Mas assim, o problema, Rildo, é que eles, não todos, porque na verdade o povão aceitou o Cristo. Quem não aceitou a Cristo foram as classes sociais mais altas. Porém, as castas, porém, eles eram influência sobre o povo, ou eles deveriam ser a porta de acesso ao povo. Não foram. Mas para terminar a questão da música, quando ele canta o melhor de Deus está por vir, não tem mais melhor do que Deus, não existe mais, porque Jesus Cristo, ele converte, ele santifica, ele traz edificação, e ele é a própria revelação de Deus. Eu sei que existe na música a licença poética, na poesia, nas artes, nos filmes, nos romances, existe a licença poética. O que é a licença poética? É você falar uma coisa absurda que você sabe que não vai acontecer, mas você fala porque a licença poética te dá condições. Por exemplo, o pastor Sérgio, quando estava querendo conquistar a irmã Rose, ele usou de licença poética. O que ele falou? Meu amor, olhe essas estrelas, a lua, se você me pedir, eu trarei elas para você. Isso é possível? Não é, mas na licença poética é, e ela vai ficar apaixonada acreditando que isso é possível. A licença poética permite isso. Então, às vezes, as pessoas fazem músicas usando licença poética, essa que ele usa. E o problema é esse: muitas músicas hoje que se cantam nas igrejas têm mais licença poética do que teologia. Talvez também a explicação do pastor Hilda esteja ligada aí no Velho Testamento, em Ageu 2, onde o próprio Ageu fala, né? Falei 3.000 das nações, e virá o desejado das nações. E esta casa se encherá de glória. É o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Que encheu a casa de glória. Totalmente. E ali, gente, ó, visto que o véu escondia a face de Moisés, os filhos de Israel não podiam ver nada da glória de sua face. Portanto, o contraste não é apenas entre a glória passageira e a glória duradoura, mas também entre a glória oculta e a glória revelada. No Antigo Testamento, a glória de Deus era oculta. No Novo, é revelada. Esse que digo, o melhor de Deus está por vir. Amém, amém. Eu recebo. Aleluia. A lei e toda a dispensação mosaica, que sendo apenas típica e sombria, é claro, cessou quando o evangelho chegou em Cristo. E consequentemente, olha lá, pessoal, eu quero pegar a fala do Rildo ali, eu acho que o que ele fala, por isso que eu concordei em parte com ele. O Rildo falou uma coisa importante. Quando as pessoas estavam tão acostumadas à tradição, 1.200 anos, né, meu? Quando as pessoas que politicamente sofriam a opressão dos romanos, aí vem uma proposta de uma nova fé, mas uma fé que que é originada do judaísmo, que altera tudo, não é possível. Altera tudo. Por que que a fé cristã foi combatida em Jerusalém logo no seu início? Porque a proposta, olha, isso aqui é uma coisa, sabe qual é do DNA da fé cristã? E esse talvez é o DNA mais forte da fé cristã, é uma coisa que se chama ruptura. A ruptura é o DNA da fé cristã. No caso lá do Antigo Testamento, eles tinham que ter uma ruptura com o Antigo Testamento. Aí o que é o Antigo Testamento? Leis, culto, liturgia, aliança, entendeu? Então quer dizer, você tem no Antigo Testamento, como o Rildo disse, 1.200 anos de tradição. Você tem isso aqui. Quantas gerações? Se uma geração tem 40 anos, nós estamos falando ali de quase 150 gerações. 40 anos de geração? Percebe?
Mas aí você vê o Novo Testamento, vamos aqui, ó. O Novo Testamento, ou a fé cristã, quando eu falo Novo Testamento, eu falo em relação à fé cristã. Aí você vê a lei não precisa mais. Porque a lei agora é a lei do Espírito. É a lei do Espírito. Que está gravado no coração. Mas Deus não pegou, não era para pegar ninguém de surpresa, porque Ele falou pela boca do profeta Ezequiel: eis que vem dias que firmarei uma nova aliança, não como que eu fiz com os vossos pais, que a lei estava na pedra, porém eu vou fazer uma lei no coração. Quem é que permite a lei estar no coração? O Espírito Santo. Ok, o culto não precisa mais disso, porque a nossa vida é um culto, mudou o culto. O culto agora é a própria pessoa. É o templo. Né? É o templo. Mas você vê como que, posso falar? Claro. Como mexe com toda a estrutura. Toda a estrutura. Por que foram os oficiais que rejeitaram mais a Cristo e eles trabalhavam em cima do povo? Sim. Porque eles viam que Jesus veio e torna todo mundo igual. Exatamente. Não tem hierarquia. Ele perdeu o poder e a posição. Você fez a leitura perfeita, porque eles rejeitaram a Cristo. Fez a leitura perfeita. Mas hoje acontece dentro da nossa igreja. Aí a gente vai chegar nesse tópico. Deixa eu terminar aqui. A gente vai chegar nesse tópico. Aí você tem na liturgia, não é mais sábado. Que é agora? É o primeiro dia da semana, é o domingo. Então a proposta da fé cristã é de ruptura. Vai para o sacerdote, não, você precisa somente se arrepender. Olha, exatamente, é o problema que a mulher no poço de Samaria tinha com Jesus. Porque ela chega e fala bem assim: os judeus dizem que Deus vai ser adorado, e a adoração para o judeu tem a ver com cântico. A adoração para o judeu tinha a ver com perdão. Onde é que eles encontravam o perdão? Aonde? No culto. O culto só era onde? Aí ela pergunta: onde é que eu vou encontrar perdão? É lá no templo em Jerusalém ou é no Monte Gerizim? Em outras palavras, ela fala bem assim: na verdade ninguém sabe, né? Porque um fala que é lá, o outro fala que é aqui. Então Jesus disse: não, é lá mesmo. Só que agora mudou o esquema. Mudou? Você não precisa de mais ir lá. Aliás, você não precisa ir em lugar nenhum. Como não precisa ir em lugar nenhum? Onde que eu vou encontrar perdão dos meus pecados? Em qualquer lugar. Não, mas mesmo que seja em qualquer lugar, quem vai morrer por mim? Eu. Então veja, a proposta da fé cristã é uma proposta de ruptura. No caso da aliança, agora a aliança já não é mais uma aliança baseada em sacrifícios de animais. Porque Jesus disse: eis o sangue da nova aliança. Então é muita coisa. É muita coisa para a mente deles. Eles não acreditavam em João Batista? Sim. E João Batista não pregou? Sim. Saiu o cordeiro. Exatamente. Mas quem que aceita? O povão. Que acreditava em João Batista. João Batista vai para o deserto porque ali ele é rejeitado. Mas o povo ia até ele. Então, mas beleza, mas você sabe qual é a coisa mais absurda? No começo da igreja lá em Jerusalém, a Bíblia fala que muitos sacerdotes se converteram a Cristo. O cara sacrificava no sábado e no domingo o cara ia celebrar a ceia do Senhor com os discípulos. Quer dizer, não tem sentido. A proposta da fé cristã é ruptura. Aí vamos ao que você disse. Por que os donos da religião não querem uma libertação total? Porque eu preciso manter o controle. Só um instantinho. Eu preciso manter o controle. Um controle sobre as pessoas. O controle sobre as massas.
E lá, Rildo, em Jerusalém, era muito pior isso, porque além deles terem o controle sobre as massas, eles eram propinados para o Roma para manter aquilo sob controle. Iriam por eminência. Veja, a situação era tão complicada, porque o texto não fala, não precisa, mas a gente vai... O Nicodemos, inclusive eu vou pregar sobre isso domingo, o Nicodemos, a classe de Nicodemos, eles estão em desespero. Porque há 3 facções entre os fariseus. Gente, eles nunca tinham facção entre eles tinham briga com os saduceus. Mas eles nunca brigaram entre eles. Mas agora tem briga entre eles, porque tem uma turma entre os fariseus que acredita que Jesus é o Messias, tem uma turma dos fariseus que não acredita que Jesus é o Messias, e tem uma turma entre os fariseus, Nicodemos estava nesse meio, que tinham dúvida. E ele chega lá para Jesus e diz: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, nós estamos em... Porque a turma não queria perder. Gente, a gente fala mal dos fariseus por culpa deles mesmos, mas nem todo fariseu era ruim. O Nicodemos era o maior dos fariseus. O José de Arimateia era fariseu. Então nem todo fariseu era, mas aí, Rildo, os fariseus que criam Jesus, o que acontecia com a outra turma? Oprimia eles. Jairo oprimia. Então quer dizer, os fariseus que passaram a crer em Cristo também fizeram ruptura. É a fala que Jesus diz para Nicodemos: se você quiser entender o que é nascer de novo, você tem que ter ruptura. E há 2000 anos que a única proposta da fé cristã é ruptura. Se você quiser aceitar a Jesus Cristo, tem que abandonar o pecado. Ruptura. Era difícil para eles abandonar o pecado, quando eles acharam que eles não pecavam. E não só isso. A turma lá do Rildo, que o Rildo falou, eles não queriam abandonar o pecado, porque eles ganhavam dinheiro para aquilo. E a outra turma não queria largar o pecado, porque afinal de contas eles não tinham esperança. Ele perdeu o cargo, pastor. Ele perdeu o cargo. Não é só o cargo, eles poderiam perder a vida, porque o imperador romano não brincava: eu pago você para manter as coisas em controle, se vocês não mantêm controle, eu vou lá e vou acabar com vocês. Podia fazer isso. Fala, Marcos. Não, essa questão da ruptura aí é muito interessante e necessária, né? Às vezes você vê, por exemplo, nós temos uma pessoa, aquela que eu comentei, que ela era uma catequista, tudo, ela tinha uma vida ali da Igreja Católica. É a ruptura. E de repente ela ainda se percebe que ela tem algumas coisinhas que ela traz de costumes de lá. Sim. Por exemplo, às vezes está conversando ali, é costume de alguns aqui, eu até vejo no Paraná, até que pessoas que são pregadores, a pessoa está lá, nossa Senhora, sabe? Então assim, até um costume em si que você não pode condená-los por isso. Ele ainda não conseguiu tirar isso do dia a dia dele. Exatamente, veja. Mas também é dever nosso, como pastores, orientá-los e instruí-los. Sim. Exatamente. Sem condená-los, até porque eles estão trocando o linguajar deles. A ruptura, pessoal, nem sempre é imediata. Falar a verdade em amor. Viu? A ruptura nem sempre é imediata. Às vezes ela vem em processo, mas às vezes é imediata. Ela obrigatoriamente não precisa ser imediata, mas obrigatoriamente ela tem que acontecer em algum momento. É o extremismo de Estevão. O Estevão foi o único cara que fez a leitura certa, a leitura que o Rildo acabou de fazer. Porque ele foi o único cristão, Estevão, que entendeu que tem que ter ruptura. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que essa fala do Estevão implicava? Tudo isso aqui não precisa mais.
quebra da tradição, quebra da história. E veja, gente, como é fácil a gente se embrenhar pela tradição do que pela verdade. É muito fácil. Aí, veja bem, a proposta de Deus é ruptura. E aí tem que ter um cuidado também, né, Irã? Não que a tradição não preste, Não, vale nada. não. Existem elementos da tradição que são necessários, né? Por exemplo, nós vivemos dentro de uma tradição cristã de pelo menos 2000 anos. Então, existem elementos da tradição que não são contrários à palavra de Deus, mas que fundamentam e solidificam a fé cristã, que são válidos. E eu sei, Giovanni, aí tem dois problemas com a tradição. O primeiro é que a verdade, o que você falou é pura verdade. Mas o problema é que muitas pessoas colocam a tradição acima das escrituras. E segundo, tradição por ser tradição é fabricação humana. Então, fabricação humana é questionável. Por exemplo, lá na sua igreja vocês criaram uma tradição, lá na igreja Casa da Rocha, vocês criaram uma tradição boa, por sinal. Nós oramos toda sexta-feira às 6 da tarde. Há quanto tempo vocês fazem isso? Tem mais de 10 anos que a gente tem isso aí. Isso é a nossa tradição. Ótimo, é boa a tradição? É. Mas você não pode olhar para a minha igreja, que não ora toda sexta-feira às 6 horas, como que a minha igreja está inferior à sua. Esse é o problema da tradição. Ela não pode estar acima da escritura. A tradição é boa? Claro que ela é. Boas tradições, né? Mas ela não é soberana às escrituras. O problema é a pessoa se... Por exemplo, vamos pegar uma igreja histórica, não pentecostal, mas uma igreja tradicional histórica, que a vida inteira o templo teve banco. Tira para colocar a cadeira. O banco da Assembleia de Deus. Veja, rapaz, olha, chega a ser uma blasfêmia você tirar banco da igreja para colocar cadeira, porque cadeira é coisa secular, cadeira é coisa mundana, banco é celestial. O que nós criamos? Uma tradição. Fala, pastor João. A tradição, ela está ligada muito ao catolicismo, porque a tradição da católica é maior que a Bíblia. Oficialmente é. Oficialmente é. A partir do catecismo deles é a tradição e não as escrituras. Exatamente. E era combater quando começou a reforma. Eu, na minha adolescência, eu queria ser Lutero. Mas, não, peraí, não. Você queria ser, não quer mais? Não. Não, aí você... bom. Depois você converteu. Na minha adolescência, eu queria ir para o seminário, ser padre. Sim. Só que eu não teve apoio financeiro. E a Rose que gostou, né? Nem conhecia. Então não teve. Eu vou deixar eu sabia que catecismo, A nossa história é as bem tradições que tinha na minha vida. Assim, com 19 anos, se Jesus por meu Salvador. Amém. E eu, pastor, falando isso aqui agora da ruptura, eu me lembro como foi a minha conversão, a ruptura foi drástica. Foi assim. Em algumas situações tem que ser drástica. Eu comecei no domingo à noite, na terça eu estava no encontro de jovem, oração, sabe? Sei. A única coisa que eu não consegui tirar da minha casa quando me converti foi um altar que eu tinha. Porque você tinha dependência psíquica daquilo. Eu joguei imagem fora em seguida da conversão e guardei o altar. Lá, alguns meses depois, Deus falou: o altar não pode ficar. Exato. Então, tudo na minha vida, testemunho de vida minha, assim, de conversão, foi essa. Foi rápida mesmo, sabe? Veja, tudo isso aqui, a Bíblia vai chamar de quê? Paulo, na verdade, inspirado por Deus? Sombras. É o Moisés com o véu na cabeça. É Moisés com o véu na cabeça. Isso é tão forte, Léo, porque vem o reflexo bem no dia a dia da igreja. Uma mãe chega assim com o filhinho, o menino foi lá no púlpito, subiu lá no altar. No altar não, no púlpito, né? Na verdade, na bancada. Ele não é altar, né? O altar é nosso coração. Aí, rapaz! A criança, sim. Mas é verdade. Aí a criança sobe lá, aí o diácono olha assim, feio, o moleque, testa aí,
Exatamente. Tradição, gente. A nossa postura, às vezes, leva a igreja a tomar uma posição. Isso. E não, até mesmo essa situação da gente, às vezes, né? Por exemplo, o sacerdócio de todo crente. Será que a gente prega isso mesmo? Ensina? Era uma das doutrinas de Lutero. De ensinar. Exato. Entendeu? É verdade, Hildo. Olha, pessoal, o Hildo tocou numa ferida, hein? Hildo, ele veio hoje para meter o dedo na ferida. É que ele falou que fala dos santos hoje. É. Não deixa eu falar. Milton não deixa eu falar. Então veja, por que eu tenho que manter a hierarquia? Viu, pessoal? Por que eu tenho que manter a hierarquia? Para mim, se bem que a proposta da hierarquia nunca, preste atenção, viu? Foi bom. A proposta da hierarquia nunca foi domínio. A proposta da hierarquia sempre foi organizar. Cuidado. Mas o que nós fizemos por causa do nosso egoísmo? Transformamos a hierarquia em escala de poder. Não, lá na hierarquia você é o presidente. Meu amigo, hierarquia é para organizar. A etimologia da palavra. É. Hierarquia. Não é monarquia. Não é monarquia. Pastor, uma vez eu fui fazer um trabalho com jovens na igreja, e a igreja tinha esse negócio do altar lá. Aham. E eu não sabia que era uma coisa muito forte deles, essa coisa que só o pastor. Aham. E aí, no desenrolar do curso, bem no começo, eu sempre faço assim, o Rob, vocês vão ter 5 minutos para vocês andarem aqui dentro da igreja e procurar coisas e ver coisas em lugares que vocês nunca foram. Uhum. Né? Depois vocês trazem para quê? Para fazer com que a gente entenda que eu estou todo dia naquele lugar, mas tem coisa que eu não observo. Sim. Por causa das minhas ações no dia a dia. Quando eu paro, vou observar, eu vejo que tem muito mais coisa. É. E para correlacionar isso com as pessoas. A grande maioria dos jovens foi subir no púlpito, foi subir no altar. Era olhar para a igreja lá do altar que eles nunca tiveram oportunidade. E aí eles chegavam na escada, eles olhavam para as coisas e diziam, não posso subir aqui? Era a vontade deles subir lá para olhar a igreja de lá para cá. Viu? O Sidney está falando isso. Recentemente eu preguei numa igreja que tem uma tradição muito interessante. É tradição, tá? Aí você tem onde fica o púlpito, está num lugar mais elevado, mas não foi lá não, tá? Lá na igreja da família. Mais alto do que está lá, mais alto do que lá da... Não, na metade de vocês. Não, lá do pastor Sérgio, se o cara escorregar, quebra o pescoço, cai lá de cima. Viu, pastor? Pela metade do que você tem lá, só que tem um dedo. Não, morre. Antes de cair já morreu por falta de ar. Viu? Só que tem duas coisas. Ninguém sobe lá sem calçado. Tem que tirar o calçado. Aí eu fiquei pensando, será que eu tô com aquela meia que tem um furinho? Rapaz, é muito... Aí eu vi aquilo que o diácono foi começar o culto. Aí antes dele subir na escadinha, tirou o sapato e subiu. Aí eu falei, meu Deus. Aí, tá bom, aí começou o culto, desceu, calçou. Aí o irmão foi lá para dar aviso. Ele tirou o calçado, subiu as escadinhas e foi lá. Eu falei, aqui a turma só prega, só sobe ali. Exato, só sobe ali se tiver descalço. E era mesmo. E eu fiquei, será que aquela meia, Sofia, tá com aquele furinho, não tá? Não, e daí é o seguinte, aí você sabe que tem as cadeiras, né? Lá na igreja do Oswaldo tem as cadeiras, que tudo bem, não tem problema ter lá na igreja do Giovanni, é chique, lá é poltrona. Poltrona. Do lado, no púlpito, é legal. Mas lá, nesta igreja, tinha um trono vermelho. Aí eu falei assim, irmão, aí o cara falou assim, pastor, o irmão pode subir e o irmão vai sentar naquela cadeira. Eu falei, não. Falei, pelo amor de Deus, varão, não me põe em tribulação não, rapaz. Não vou ser, não, eu não sei, gente, meu Deus, o que é aquilo?
Mas eu tirei o sapato, exatamente, mas eu tirei o sapato, preguei descalço, só de meia. Só de meia eu preguei. Mas, percebe? Mas é para o povo ver quem está lá sentado naquele... Quem está lá sentado naquele sofá vermelho, chique, sofá chique, vermelho, é para mostrar quem manda. Isso é interessante, pastor. Você falando de tradição. É tradição. Lá em São Paulo tem uma igreja muito grande. Ela tem várias congregações, chamada Avivamento da Fé. Do pastor Dejair Melo. Você chega na igreja deles, cada igreja no altar lá tem uma cadeira bem no meio. E eles têm uma toalha, como se fosse uma rede, alguma coisa em cima. Nem o pastor presidente senta naquela cadeira. Eles dizem que aquilo ali é a cadeira do Espírito Santo. Tem toda a congregação deles. Tem. Não tem. Mulher não sobe no altar. Não sobe no altar. Nem para limpar. Ixi, Mas um problema de tradição antiga na Assembleia de Deus. Já falei que se a Assembleia de Deus convidasse o pregador, a Assembleia de Deus convidasse o pregador. Vamos ouvir ali, irmão. No dia do evento lá, o pregador chegasse em embaixo da gravata, ele não pregava. Põe ele no meio, põe o pregador no meio dos internados, né? Só Giovanni e o pastor Irã já pregou sem terno. Não, eu lá só prego de terno. Ah, é? Lá só de terno. Só o pastor Giovanni. O rebelde é só o Giovanni, mas eu não. Isso, mas não é no altar que eu vejo. Camisa florida e tudo, mas é embaixo. Muito bem. Os irmãos entenderam bem essa questão da ruptura, né? Tá fazendo isso com a camisa baiana lá. Eu peguei do livro isso aí, ó. Falei assim que tem uma loja escrito lá, né? O nome da loja aqui define quem você é. Exatamente. Aí você vai definir quem você é, né? Irmãos, o evangelho que deve continuar sem qualquer alteração até o fim dos tempos é glorioso. Porque Jesus Cristo é o próprio evangelho. Então é isso que a tradição não deixaram eles verem, o poder não deixou eles verem, ok? E a turma que fez a ruptura, lá sofreu. Um dos maiores problemas que vieram para a ruptura, penso eu, para proteger a aliança. Exatamente. De todas essas quatro que eu colocou aí, a aliança parece que foi pior. Foi pior, porque eles não podem abandonar Moisés. Aí é o que o Rildo falou, são 1.200 anos. Agora interessante. Até hoje, né, Israel? Até hoje. Moisés é o personagem central da fé judaica. Entende? Paulo não nega que tivesse uma honra e majestade tal. Isto foi esplêndido, excelente ou glorioso. A lei. Isto se refere, sem dúvidas, às leis e instituições de Moisés, especialmente a entrega primária da lei. Isso foi glorioso, Deus se manifestando. Foi glorioso na maneira como foi dado, foi glorioso na pureza da própria lei. Foi glorioso, ou esplêndido, ou magnífico, no magnífico e impotente ritual que se celebrava o culto a Deus. Mas tudo isso foi superado na glória mais brilhante do Evangelho. Veja bem, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, sem que houvesse a presença de um véu. Pastor, tudo isso que foi falado aqui, eu vejo, tanto que as igrejas afastam o pecador de Deus. Muito. Afasta demais, porque a pessoa já vai na igreja, muitos já vão lá arrebentados. Aí eles chegam e veem essas coisas e falam: o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu sou o mais miserável. E eu vou ficar aqui fazendo o quê? Quando nós chegamos aqui no Campo Mourão, nós tínhamos um salãozinho ali, eu olhei para ele assim: meu Deus, o que nós temos que fazer aqui? Vai cair no velho. Mudamos de lugar. Nós estávamos no culto um dia, chegou uma família
me chamou lá fora, chamou uma família de japonês, chamou a gente lá fora e falou: eu quero fazer uma pergunta para vocês têm interesse em construir uma igreja aqui? Falei: sim, com certeza. A gente tinha acho que umas 6 pessoas. Nós estamos procurando uma igreja para a gente congregar. Só que a gente quer saber o corte da igreja, porque se for uma igreja muito chique, uma igreja assim, a gente nem vai entrar. Se vocês tiverem interesse em construir uma igreja assim. Eu falei: irmã, a gente quer construir uma igreja que tanto dá para o rico como dá para o pobre. Isso. Porque aqui a gente fala disso. Quem aqui já pregou ali na igreja do pastor? Hoje eles estão com a gente. Eu tive o privilégio 2 vezes. Não sei nem onde fica. Quantas vezes você pregou lá? Umas 20? Estou esperando o convite. Ô Sérgio, aí não, o Oswaldo foi umas 20, eu fui 2. Eu fui só uma. E eu te dei uma, pô. Ah, é o Oswaldo, você viu a foto dele no grupo, né? Já tá na minha Agora eu vou falar igual ele falou. Eu prego para 2, 3, eu prego do outro lado. Você viu? Fala, conclua. Lá na nossa igreja, como você falou, tem um púlpito lá altíssimo. Sim. Só que aquilo lá não é um lugar santo. Nós temos ali, a gente sobe na hora, as irmãs, as crianças, deita lá, sente à vontade. Aí nós vamos lá, a gente trabalha até noite, termina tudo, esse aqui mesmo, eu tirei foto dele. Deita lá assim, ó, pá, e fala: ó, o pastor quebrado. Então, não é um lugar santo. Isso. É realmente alto, em questão que o pastor fez a gente furar um buraco gigante para fazer o batismo. Ah, pai, ó, viu? Então ficou alto por essa questão, mas não é um lugar santo. Viu, se fosse numa igreja luterana, não precisava fazer aquilo tudo, porque para nós basta uma canequinha para batizar. Ai, basta uma canequinha e tá resolvido, viu? Viu, meus irmãos? Quem for pregar na igreja lá do Sérgio, você vai gostar muito, porque é uma igreja querida, um culto muito sem uma liturgia, sem ser pesada, muito jóia. É muito bom. Quem for lá vai gostar. Pentecostal principalmente. Assim, de 3,14, o véu não nos impede de refletir a glória de Deus. Isso nos impede de contemplar a glória de Deus. Preste atenção. O véu não nos impede de refletir a glória de Deus, mas nos impede de contemplar a glória de Deus. Em 3,18, Paulo está falando sobre como a remoção do nosso véu nos permite contemplar a glória de Cristo. Você vai querer continuar olhando para Moisés com o véu, ou você vai querer olhar o próprio Cristo que resplandece a glória de Deus? Gente, olha que coisa interessante. Sabe quem foi o único homem da história que entendeu a palavra Yahvé? Yahvé, que a gente brasileiramente chama de Javé ou Jeová, mas Yahvé, em hebraico, Yahvé. A palavra, quem foi a única pessoa que entendeu o que significa a palavra Yahvé e provou, foi Jesus. Porque quando os guardas foram para prendê-lo, eles perguntaram: quem é? E Jesus disse: Yahvé. O que aconteceu com os guardas? Desmaiaram. Yahvé. Só Jesus pode dizer Yahvé. Eu sou. Jesus foi a glória de Deus no mundo. Ou querem continuar com Moisés com o véu ainda, impedindo de contemplar a glória de Deus. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se não querem crer, dizem, me crede ao menos por causa das mesmas obras. Você quer Moisés com véu, ou você quer ver a própria glória de Deus? Então, Paulo está nos dizendo que quando somos salvos, o véu que nos impede de contemplar a glória de Cristo é removido.
Vamos dizer, qual é o véu hoje, Sofia? Que as igrejas podem pôr. Eu quero usar o rio daqui de alavanca, né? Qual é o véu que igrejas podem pôr sobre as suas ovelhas? A sua? Não. Pode ser. Muitos falam do catolicismo. E olha que eles são mestres em colocar véu sobre as pessoas. Eles são talvez os... Não estou falando da igreja católica, estou falando do catolicismo, eu estou falando da doutrina. Eles são mestres em colocar véu sobre as pessoas. Mas tem outros grupos cristãos que também põem véu. Quando você diz que tem que ter um código de conduta, não faça isso, não faça aquilo. Exatamente, é véu. Quando diz que você tem que guardar o sábado, é véu. Quando diz que você tem que fazer boas obras, o que é isso? É véu. Então veja, a doutrina de determinado grupo pode colocar o véu sobre as pessoas. E necessariamente não é somente seita herética, mas é até mesmo um grupo cristão de verdade que confessa a Cristo. Ele, por aquilo que ele ensina, ele pode colocar o véu. Ele tira a glória de Deus e põe o véu. Eu acho que é assim, pastor, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Perfeito. Sabe por quê? Porque perfeito. Se deixar a pessoa fazer também o que ela quer, não, mas aí que é. Aí você agora disse tudo. Porque quem de fato teve uma ruptura na vida dele, você não precisa dizer o que ele tem que fazer. O Espírito Santo, a lei do Espírito que está nele vai direcionar. Jesus disse isso em João 3. Todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento que vai para onde quer, o vento leva para onde for. É o Espírito Santo que conduz. Se o Espírito Santo não conduz a vida do cristão, se você tem que colocar uma regra para ele seguir, então ele não tem o Espírito Santo. Ele não tem o Espírito Santo. A igreja que começa a dizer o que tem que fazer e o que não tem que fazer, esse está colocando véu. Não entendeu o Evangelho. Porque Jesus disse: todo aquele que é meu, ouve a minha voz. Quem não ouve a minha voz, não me pertence. Então, é uma ruptura. A ruptura, Oswaldo, e eu entendo você, mas você tem a obrigação, como pastor, de colocar o Cristo glorioso no coração do seu povo. Porque é o Espírito Santo, é a lei do Espírito que vai dirigir aqueles que estão congregando com a gente. Jesus diz que aqueles que são meus ouvem a minha voz e me seguem. E esse é o ponto de equilíbrio, é o Espírito Santo presente na vida de cada cristão, que o que você disse é o sacerdócio. Cada um de nós é sacerdote e o Espírito Santo vai conduzindo as nossas vidas. Agora você colocou um conjunto de regras para ele seguir, você está colocando véu. Aí você está colocando véu. Eu posso entender que santificação não é um esforço, é uma condição pela entrega? É claro que é. É o quê? Uma condição pela entrega. É uma condição pela entrega. E vou dizer mais, você sabe como é que você faz isso? Sabe como você faz isso? Quando você tem grupos de estudo, ou célula, igual o Giovanni tem, o Rildo tem. Se você tiver um discipulado bíblico, um discipulado absolutamente sem nada que seja de véu que põe no coração das pessoas, você vai ter o povo lá em cima. Você não vai precisar ter medo de nada. E também assim, quando você é humilde com a sua igreja, e passa essa imagem que ensina, na verdade, é palavras, né? Por exemplo, o sacerdócio do crente é um instrutor da casa, é uma igreja que é uma parte. Exatamente, exatamente. Onde eu tive essa experiência ontem na célula, né, de colocar assim para eles que eles poderiam liberar, que eu não tô, que a célula não depende de mim, que a célula não era minha, entendeu? Que a célula não era deles, a célula faz parte de uma igreja, algo bem maior, que
nós somos apenas pastores sobre ele que Deus nos colocou. Aí eu falei, vocês são livres, irmãos, né? Eu estou no segundo ano como líder de vocês, mas vocês têm potenciais para liderar a célula. Eu saio daqui, abro uma outra. Isso. Nossa, todo mundo se levantou, aí veio e tal, aí eu fui orar por eles. Não ficou um, todos vieram para receber a oração. Eu não tive nenhum esforço. Eles entenderam. Quando você dá essa liberdade para a igreja, entender que eles são, que eles têm o ministério da reconciliação, como Paulo diz, eles vão entender também a questão da autoridade, que é uma outra questão. Autoridade é diferente de autoritarismo. Então veja, Oswaldo, eu sei onde está a sua preocupação. Eu sei. Mas se você começar a colocar condições, limite para as pessoas, você está colocando o véu sobre eles. Assim, não você, estou dando um exemplo. Eu falo no nível de você achar um ponto de equilíbrio assim, na igreja. A igreja é aberta para todo mundo. Claro. Se eu ver do jeito que ela quer, tem que ensinar que ela é um lugar também que você deve se comportar. Não, aí é outro detalhe, Aí é a ordem. Só que eu trabalho com a liberdade. E é mesmo. Quando você trabalha com a liberdade, você tem que estar apagando fogo, né? Por ter mais fogo e tal, né? Mas eu me refiro que eu sou bem aberto com ele. Eu falo, isso aqui você pode fazer o que você quiser. Se você quer ser um obreiro, quer ser um líder, só que você vai ter que entrar no caminho aqui no sistema. Não, claro. Ouvir o culto, participar de Santa Ceia, participar de escola bíblica, ir para a Você tem certas diretrizes. Agora, se você quiser me ouvir no culto, de domingo você está passeando, eu não vou pedir para ser o direito de ser um. Não é. Você faz o que você quiser. Mas só que você fica ciente que aqui vai ter que crescer também. Não, claro. Agora. A característica de um obreiro agora, vamos, viu, Oswaldo? Aí a gente tem que separar a igreja como comunidade cristã e dentro da comunidade cristã, alguns que se tornam faz parte da liderança. É outro detalhe. Quando você tem uma parte que é da liderança, você tem uma instituição. E nada impede que a instituição requeira alguns princípios de quem faz parte da liderança. Que, na verdade, não tem a ver com santidade, tem a ver com compromisso com a igreja, compromisso, a ética, é outro detalhe. Mas em relação à vida cristã e à fé cristã, é outra questão. E não adianta impor também, que se a pessoa não mudar, não tem jeito. Faltam 3 slides, pessoal. Deixa eu só me fortalecer uma coisa aqui. Todo final do ano eu faço sempre uma reciclagem do programa que a gente tem lá. E tem um dos passos das etapas que a gente trabalha lá, que é a segunda etapa, que é entregue a sua vida e as suas vontades aos cuidados de Deus. Né? E a grande maioria é fácil as pessoas vão lá no caso da BBDC aqui, entrega a vida, toda arrebentada, toda desgraçada. Sim. Ninguém vai ali porque tá bom, né? Eu brinco com ele, né? Você não veio aqui porque você veio tirar. Não, você veio porque realmente você precisa, não é porque você quer. Sim, sim. Então é fácil entregar a vida do jeito que está para Deus. Claro. Que é uma ilusão. Agora você precisa entregar as suas vontades. E as suas vontades vão nascer vontades novas. Né? Exatamente. Você vai entregar as suas vontades. É como você entrar num carro, não é dar a chave para o Espírito Santo dirigir sua vida, você sentar do lado e ficar direcionando. Exato. Vira ali, vira cá. Não, sentar lá atrás e deixa dirigir. Esse é o processo mais difícil para ele. Né? Até mais por causa da nossa cultura. Entrega a vida, mas as vontades. Não, exato. Eu lembro da última aula, nós não temos problema de sermos salvos, nós temos problema de ser transformados. Esse é Albert Barnes, teólogo escocês do século 17, ele disse: comparativamente, sua glória foi toda eclipsada. Era como o esplendor da lua e das estrelas em comparação com a luz brilhante do sol. Olha que comparação boa que ele faz. Moisés é o brilho da lua, Jesus é o brilho do sol. Qual dos dois brilha mais? Olha que interessante. Por causa da glória que excede no Evangelho, na encarnação, vida, sofrimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus, no perdão dos pecados, na paz e alegria do crente e nas glórias do mundo celestial, as quais o Evangelho eleva os moribundos. É o que você está falando. Quem eleva os moribundos? É o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é resultado da lei que não foi satisfeita.
e eleva os moribundos. Sol brilha para todos. Exato. A lei, escreve Paulo em Gálatas 3, deveria ser sempre como nossa babá, que cuidaria de nós e nos manteria seguros até que o pai chegasse plenamente para seus filhos na pessoa do filho. A única razão pela qual a pessoa continua olhando para a lei como fonte da sua salvação é porque o seu coração ainda tem um véu sobre ela. Ela não está vendo com clareza. Jesus precisa tirar o véu e brilhar sobre tal pessoa com toda a sua glória transfigurada, e então verá como precisa ver, né? Mas temos a responsabilidade de permitir que Deus nos transforme à sua semelhança. Devemos refletir glória de Deus. Nós, com o rosto descoberto, podemos olhar com ousadia para Jesus. E é isso que a palavra contemplar significa em 2 Coríntios 3,18. Ao contemplar, nos transformamos. Amém? Somos transformados de glória em glória. Estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Quanto mais corajosamente entramos na presença de Deus, mais transformados nós nos tornamos e refletimos a glória do Senhor. Quanto mais ruptura a gente fizer, mais... Quanto mais perto de Cristo, mais santo vai ser. Exato. E Paulo continua assumindo que todos os que foram transformados pela graça crescerão na graça. A graça é poderosa, isso garantirá que você cresça. Os crentes contemplam a glória do Senhor à medida que os véus são removidos de suas mentes e corações e a verdade do Evangelho não lhes é mais escondida. Tá? E o último. Portanto, é a luz do Evangelho que eles contemplam a glória de Cristo, que é a semelhança de Deus, e vem a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A lei pode nos levar a Cristo, mas somente a graça pode nos tornar semelhante a Ele. Poderíamos ter uma síntese desse verso: a glória transformadora da nova aliança. Vou repetir: a lei pode nos levar a Cristo, mas somente a graça pode nos tornar semelhante a Ele. Os fariseus, eles estavam tão perdidos que Jesus, eles começam a indagar a Cristo e dizer: nós somos filhos de Abraão. Sim. E Jesus diz: vocês não são filhos de Abraão. Não, são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me receberiam. Exatamente. E olha, eles poderiam citar qualquer vulto do Antigo Testamento que acabaria caindo em Cristo. Se eles falassem bem assim: nós somos descendentes de Davi, e Jesus falaria: Davi cantou sobre mim. Nós somos descendentes de Moisés, Moisés falou sobre mim. Exatamente, viu meu dia e se alegrou. Então, quer dizer, Cristo é a resposta para todo o Antigo Testamento. Mas o que acontece? Por que não viram? Pelo menos exatamente. Tradição atrapalha. Tradição, corrupção e poder. Acho que o fator maior para mim era a corrupção e o poder. E o poder. Fala, Sérgio. Uma igreja, uma denominação, não sei se podemos chamar uma igreja, que nasceu no Brasil, ela é no Brasil só, ele só tem no mundo inteiro, né? Falam muito sobre a graça. Você participa da graça, mas tem o véu ainda. Exatamente. Você disse bem, exatamente. Já veio para a graça? Mas eles todo mundo está lá da graça. Mas tem o véu. Mas tem o véu. Ou seja, é uma contradição, né? Vamos tomar um café?